Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre esses dois temas que estão no título, mais especificamente esse tema e esse conceito, que é o tema da física quântica e o conceito do demônio de Laplace. Nos últimos 40 dias, um pouco mais, eu não publiquei nada aqui, porque veio o meu período de provas e depois eu me dediquei bastante à minha pesquisa. Estou me dedicando ainda, que é uma pesquisa no campo da computação quântica. Por obviedade, eu não sou físico, portanto, não tenho um domínio absoluto da física quântica, é, mas para estudar computação quântica eu tive que estudar um tanto de física quântica. Mas eu queria começar falando sobre o conceito do demônio de Laplace. O demônio de Laplace é um conceito filosófico criado pelo Pierre-Simon Laplace, que é um matemático, no seu livro chamado O Ensaio sobre as Probabilidades, que é um conceito que ele cria para falar um pouco sobre determinismo. O conceito ficou famoso para falar sobre determinismo. O conceito é mais ou menos o seguinte: imagine que um demônio, uma entidade sobre-humana, possua todos os conhecimentos sobre o que aconteceu e o que acontece. Por consequência, este ser teria consciência também de tudo o que vai acontecer. Isso é uma definição arbitrária, digamos assim, né? Não tem uma demonstração analítica da coisa, mas o objetivo desse conceito é expor a base de uma tese sobre determinismo, que é a tese sobre determinismo que eu sou adepto, que é tudo é determinado se você conhece o que causa as coisas, você sabe com precisão tudo o que vai acontecer. Não existe nenhuma liberdade que transcenda essas coisas. Se eu sei a vida que uma pessoa teve do dia que ela nasceu até hoje, eu sei o que ela vai fazer amanhã, nos dias seguintes e por aí vai. Isso vale para as coisas da natureza, como as coisas humanas, que também são coisas da natureza, né? Os seres humanos não transcendem a natureza de forma alguma. É sobre esses pilares de determinismo que eu costumo basear minha interpretação sobre o mundo. Agora, uma coisa que muitas pessoas usam para contrapor o determinismo de maneira errônea, como eu pretendo expor minimamente aqui nesse vídeo, é a física quântica. É muito comum ver as pessoas falando de física quântica como se ela transcendesse o determinismo, porque no fundo é, é tudo probabilidades e tudo depende do observador, da partícula, da coisa quântica que quer que seja. E meu interesse é debruçar um pouco sobre isto. Primeiramente, o Laplace, quando ele apresenta o conceito do demônio de Laplace, ele apresenta num livro chamado Ensaio sobre Probabilidade. Portanto, quando ele fala sobre este conceito, não é para negar que probabilidades existam. Pelo contrário, o que ele quer expor é que a gente só compreende probabilidades, a gente só compreende pode ser isso ou pode ser aquilo, porque a gente não conhece todas as determinações sobre a coisa. A gente não é o demônio de Laplace. Portanto, as coisas se aparentam para a gente como possível, por conta das determinações que nós conhecemos das coisas. E o argumento que ele usa para falar sobre isso é muito simples. Se você observa o progresso do conhecimento humano acerca da história, quanto mais a gente foi aprendendo, mais as nossas noções de probabilidade se tornaram coerentes com as coisas reais. Se você era um meteorologista há 2000 anos atrás, você não teria muito como ir além na sua previsão se vai chover amanhã ou não, muito além do que choveu nesse período do ano, nos últimos, nos últimos anos. Então, se geralmente chove 10 dias dos 30 de julho, isso quer dizer que tem uma chance de 1 em 3 de chover amanhã, né? Se você fosse um meteorologista
de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, sem dizer uma coisa mais ou menos assim. Agora, hoje a gente tem completa capacidade de fazer uma análise muito mais completa sobre onde estão se concentrando nuvens, se, é, por exemplo, tocando no tema da meteorologia, temos o El Niño desse ano, que se diz que vai ser um evento meteorológico muito mais intenso que a gente tem de costume, e isso altera as probabilidades de chuva. Na prática, sendo realista, tomando por premissa esse conceito do demônio de Laplace, se vai chover ou não amanhã está determinado, ou vai ou não vai. Porém, do que nós, enquanto seres conscientes que não somos os demônios de Laplace, temos acesso, a gente tem como trabalhar meramente com probabilidades, e as probabilidades se tornam mais precisas, ou seja, quando a gente fala vai chover, se torna muito mais preciso do que antes, na medida que a gente toma consciência das determinações das coisas que influenciam esse fenômeno. Portanto, quando a gente fala de probabilidade, de maneira nenhuma a gente está negando que a realidade seja determinista. Mas tem uma segunda coisa quando as pessoas falam de física quântica que levam elas a pensar que isso de alguma forma nega o determinismo da realidade. A compreensão que as pessoas geralmente têm de física quântica, ela é equivocada, no sentido de que, apesar da física quântica ser mais moderna, mais nova, mais avançada que a física clássica newtoniana, as pessoas têm a compreensão que as pessoas no geral têm de física quântica são uma compreensão mais retrógrada do que a física newtoniana. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, geralmente, quando elas falam de física quântica, elas estão embebidas de noções, de certa forma, misticistas, que não correspondem ao que verdadeiramente diz a mecânica quântica, por conta de, no meu julgamento, vícios de escrita, vícios teóricos, que são históricos da construção da mecânica quântica. Os autores lá da escola de Copenhague, quando foram pela primeira vez conceituar, propor de maneira bem conceituada os fenômenos da física quântica, o fizeram de maneira bem pragmática. Por isso eu quero dizer que eles se preocuparam muito mais na relação sujeito-objeto, no caso cientista-partícula quântica, e o que o sujeito pode realizar com a partícula quântica, muito mais do que em ser realistas com sua descrição. Isso tem um motivo muito óbvio. Sempre que a gente vai falar de realismo quanto a fenômenos microscópicos, como átomos, como prótons, nêutrons, fótons, quarks, a gente fica muito limitado pelo fato de que a gente não tem acesso direto ao objeto. Para acessar esses objetos, a gente tem que medir eles de alguma maneira. Portanto, é muito difícil especular o que acontece com um objeto, diferentemente de se a gente especulasse sobre qualquer objeto macroscópico do nosso cotidiano. Por isso, os físicos historicamente usam termos como medida ou observação do objeto quântico, e isso causa uma sensação de que é o olhar consciente do ser humano que trabalha com o objeto que vai causar uma modificação no objeto. No geral, as pessoas têm essa compreensão da quântica. Quando você olha para a coisa, você muda a coisa. Essa incompreensão, essa compreensão equivocada, ela é guiada muitas vezes pelas próprias explicações que os físicos deram. Se você pensar no experimento metal do gato de Schrödinger, o que ele parece te dizer é exatamente isso. O gato está em alguma forma de superposição quântica, do tipo está vivo e morto ao mesmo tempo, e quando você olha para o gato, o seu ato consciente de olhar para o gato faz com que ele morra ou não. Sendo que isso, eu não tenho como falar que é obviamente falso, mas é o tipo de compreensão que é
norteada por princípios misticistas, que não é exatamente o que a mecânica quântica está se propondo a dizer. Antes de estudar mecânica quântica para minha pesquisa, eu costumava ter uma visão de que eu entendo conceitualmente a física quântica, mas eu só não conheço os cálculos por trás. E esse é o ponto central de equívoco. A mecânica quântica, se você pegar para ler os postulados, ela é só o cálculo por trás. A gente que tem essa necessidade de especular o objeto para conseguir trabalhar com os cálculos. Mas o que a gente tem realmente são só os cálculos. O que a gente tem realmente são vetores e ondas. Por isso que eu acho muito problemática essa noção que as pessoas têm de física quântica. É, eu acho que é uma etapa também necessária do conhecimento, ter compreensões equivocadas, mas para mim é esse tipo de compreensão que leva, por exemplo, a muita gente cair naquelas é, falcatruas quânticas, aquelas bobajadas quânticas do tipo coach quântico, a modificação quântica de DNA, essa série de charlatanices que fazem em nome da física quântica e que todo mundo que é sério, todo mundo que estuda realmente física quântica, pegando um livro de física quântica e lendo página a página, sabe que é besteira, é bobagem. Mas enfim, esse vídeo foi um vídeo rápido que eu queria fazer falando sobre o tema, porque é o que eu tenho estudado nas últimas semanas. E me preocupa muito quando as pessoas pegam conceitos errados da física, noções erradas sobre conceitos da física para tentar desprovar alguma tese filosófica, alguma tese científica. Enfim, é o tipo de coisa que me preocupa muito, mas bom, eu encerro por aqui, agradeço a todos que ouviram, convido quem entenda mais, quem tenha coisas a agregar sobre a física quântica, a comentar, ou sobre filosofia, etc. Como sempre, sinta-se à vontade, e é isso. Muito obrigado.